Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje é o capítulo 29 de Isaías. Louvado seja Deus. Em Isaías, capítulo 29, o Senhor acusa principalmente os sacerdotes, levitas e o povo de ministrar diante dele uma adoração falsa. O Senhor diz: esse povo que se aproxima de mim, com a boca me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Precisamos adorar a Deus de maneira sincera, honesta e amorosa. Deve haver em nós um coração arrependido e quebrantado. Devemos ir além da religiosidade e chegar à presença de Deus com um coração entregue. A adoração que agrada ao Senhor é a que ocorre com verdade. Adoradores em espírito e em verdade, é isso que Deus requer. Louvado seja Deus. Em Isaías 29, de 1 a 4, vemos o segundo dos 5 ais. Nos capítulos 28 até o capítulo 33, Isaías continua com o tema da última parte do primeiro ai. Isaías 28, de 14 a 29. O julgamento estava vindo sobre Jerusalém e Judá, e o seu propósito era fazer com que a nação voltasse para Deus. Deus não está se vingando, ele tem um propósito. Tudo que ele quer fazer é para eles estarem se arrependendo. Esse julgamento não é para matar, não é para vingança, é para se arrepender. Às vezes a gente fica pensando, quando Deus permite uma enfermidade e após um pecado que a gente cometeu, e a gente pensa que é para nos matar, mas não, é para nós voltarmos a Ele. Eu já tive momentos assim, alguma coisa que eu fiz que não foi agradável ao Senhor, aí, não é porque a gente fica pensando como nós não temos nenhum pecado moral, não é? Casei virgem, sou fiel ao meu marido, 53 anos de casada, abençoada, só conheço um único homem, que é meu esposo, fica achando que está abafando, que não faz nada de errado. Aí, de repente, Deus revela, não fez nada de errado na área moral. Não tem ninguém para te acusar sobre isso. Porém, veja os atos com sua família, com seus filhos, como é que foi. Você cuidou dos seus filhos como devia cuidar. Você fez o culto doméstico para que eles aprendessem o caminho que deviam andar. Porque é assim que ensina Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que deve andar e até envelhecer não se desviará dele. A gente pensa que está abafando porque tem uma vida maravilhosa moralmente diante dos homens e as coisas que são importantes para Deus que nós não fazemos. O Senhor nos deu filho como herança do Senhor. E muitas famílias estão detonadas e estão achando que está tudo maravilhoso porque eu sou uma mulher casada, abençoada, nunca traí meu marido, sou uma santa mulher de Deus. Como você cuida dos seus filhos? Deus é santo, santo. O que ele determina é para ser feito. Não é somente porque você tem uma vida moralmente abençoada que você não vai ver o Senhor te apontando na criação dos filhos, na submissão ao marido, que não tem, não existe. Então, são coisas que a gente sabe que o Senhor mostra para nós e que a gente tem que se arrepender, tem que considerar. Não é somente pecado moral, não. Qualquer coisa que esteja sendo contra os ensinos do Senhor é pecado. Então, não vamos esquecer disso, né? Que o Senhor nos mostra que nós devemos nos arrepender. Ao contrário do julgamento que varreria o reino do norte, este julgamento sobre Jerusalém, embora muito severo, seria evitado pelo Senhor. Jerusalém não cairia nas mãos dos assírios. Ariel, sem dúvida, se refere a Jerusalém, como pode ser concluído pela frase paralela à cidade onde Davi se estabeleceu. Muitos intérpretes dizem que Ariel significa leão de Deus, e nesse caso,
a cidade é vista como uma cidade forte, semelhante a um leão. Um momento aqui, queridos, um momentinho só. Pronto, queridos, eu tive que atender uma pessoa, não tinha pessoa alguma para ir à porta abrir, eu tive que ir, dei uma paradinha, como eu disse a vocês, o reino de Deus e a sua justiça é que tem que ser o primeiro lugar, não importa se você não tem ninguém para te ajudar, se você tem que abrir uma porta, como aconteceu agora, interromper a gravação, mas isso aí é que prova que realmente você ama a palavra e você não quer nunca deixar de fazer o que o Senhor disse, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, como está escrito em Mateus 6,33. Não se procura bons momentos na vida para servir a Deus. A gente serve em qualquer situação. Eu estou sozinha para abrir porta, fazer tudo. E um filho é excepcional, mas eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. É por isso que quando eu cobro o questionário, eu tenho toda a minha razão, porque se tiver alguém com mais dificuldade de trabalhar para Deus do que eu, aí eu vou dispensar. Você tem um filho excepcional, você é uma pessoa enferma, tem uma banda só da tireoide, você tem pessoas todo momento para estar lhe servindo, ou você tem momentos que você tem que parar para abrir a porta para alguém. Então, uma pessoa dessa tem direito a cobrar para glorificar o nome do Senhor, porque o povo de Deus, se não tiver alguém que esteja na frente cobrando seus deveres que deve fazer, não faz, queridos. A gente falando, esclarecendo, é a palavra de Deus, é Deus que está falando, não sou eu, estou apenas transmitindo. E as pessoas, né, têm o coração endurecido. Então a gente precisa entender que para fazer a obra de Deus não se espera o bom tempo, as vacas gordas, não. A gente faz a obra de Deus porque uma ordem do Senhor é que busque o reino dele e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Tive que dar uma parada para ir abrir a porta, porque meu filho especial não sabe fazer isso. Então, voltemos aqui. Muitos intérpretes dizem que Ariel significa leão de Deus, e nesse caso, a cidade é vista como cidade forte, semelhante a um leão. Ariel também pode ser traduzido como lareira do altar, como em Isaías 29:2. Está sendo interpretada desse jeito, como lareira do altar. Jerusalém é um lugar onde o altar de ofertas queimadas estão localizado no templo. Embora Jerusalém fosse o lugar onde os festivais eram celebrados diante de Deus, Isaías 29:1 fala sobre isso. A cidade seria sitiada e a luta e o derramamento de sangue o transformariam em uma lareira de altar virtual. Embora os assírios, sob Senaqueribe, tenham cercado Jerusalém em 701 a.C., era como se Deus tivesse feito isso. Nós vemos isso em Isaías 29, versículo 2 a 3. Humilhada, Jerusalém falou mais suavemente do que em voz alta. Embora Jerusalém estivesse cercada, não seria tomada neste momento. Essa garantia deveria ter encorajado o povo a confiar em Deus e adorá-lo apropriadamente. A intervenção de Deus. Em Isaías 29, 5 a 8, vemos que a proteção de Jerusalém, descrita nesses versículos, se refere à sua libertação da Assíria, registrada em Isaías 37. Pareceria impossível esperar que os assírios não tomassem a cidade somente pela intervenção soberana de Deus. Jerusalém foi poupada. A cidade, vou repetir aqui, pareceria impossível esperar que os assírios não tomassem a cidade
Somente pela intervenção soberana de Deus, Jerusalém foi poupada. Embora esse trecho se refira aos soldados assírios, se tornando como pó e palha quando foram massacrados, esses versículos também parecem ter implicações escatológicas. Vou repetir, embora esse trecho se refira aos soldados assírios, se tornando como pó e palha quando foram massacrados, esses versículos também parecem ter implicações teológicas, escatológicas. No final da tribulação, quando as nações atacarão Jerusalém, o Senhor Todo-Poderoso virá e destruirá cada nação inimiga. Você vê isso em Zacarias 14, de 1 a 3, para nos reforçar o ensino. A ameaça dessas nações desaparecerá como um sonho. Quando os soldados assírios foram destruídos nos dias de Israel, sem dúvida o povo de Jerusalém estava delirando de alegria. Mas logo a dificuldade daquela situação diminuía em seu pensamento e a vida voltou ao normal. Em vez de se voltar para Deus, a nação se envolveu mais profundamente no pecado. Então é só misericórdia de Deus mesmo, né? Deus chamando e o povo indo para o pecado. Deus fazendo tudo para que eles se despertassem para se arrepender e eles se envolvendo mais com o pecado. Então, em nome de Jesus, sejamos tomando o exemplo do que aconteceu na primeira aliança, o profeta Isaías falando de tanta coisa sobre Jesus, do que iria acontecer, do julgamento de Israel e também falando do que vai acontecer conosco, está acontecendo já. Depois que Cristo chegou, tanta coisa que aconteceu, a igreja não tem andado como deveria. Nós temos envergonhado o nome do Senhor Jesus. Já imaginou? O Senhor Jesus disse: a minha casa é chamada a casa de oração. Me apresente a casa de oração. Tem tudo menos oração. A oração, já sabe, é um culto matutino com 4, 5 pessoas. Se você estiver no ministério que tiver milhares de pessoas, você vai encontrar um culto matutino com 10, 20 pessoas. Oh, meu Deus! A igreja não podia, nós não podíamos fazer isso com o nosso Senhor, porque orar é falar com Deus. Por aí você vê a situação. Se é orar e falar com Deus e o povo não tem culto de oração, não se liga em culto de oração, então é sinal que realmente nós demos para trás. Nós não estamos diferente de Israel. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar voltando aos princípios, vamos estar fazendo o que Deus nos mandou para que Ele nos encontre fazendo a sua vontade e nós possamos usufruir Ele não vai tirar isso de nós. Se Ele já nos salvou, nós somos seus filhos, Ele vai nos dar. Agora, quanto mais a gente demorar na desobediência, as marcas, enquanto estivermos nesse corpo, serão maiores, as consequências dos nossos pecados. Porque uma vez filho, sempre filho, mas ele vai retardar, vai dar disciplina como deu para Israel. Israel deixou de ser o povo de Deus? Não. Mas as disciplinas eram constantes e ainda são. Então, hoje, nós como igreja temos que ter a inteligência, o despertamento para ver o que Israel fez e não fazer o mesmo. Porque quanto mais nós demorarmos fazendo coisas erradas, desobedecendo a Deus, não cumprindo o propósito, que é ir fazer discípulos, e aí a gente demora mais sofrendo. Deus quer nos levar para aquela cidade onde não precisa de luz, porque Jesus é a luz. Ele quer fazer isso. Mas o povo, nós como filhos de Deus, estamos esquecidos que lá é o melhor. A gente está preso na terra, preso nesse mundo, na cultura do mundo, nas alegrias do mundo. A gente precisa se alegrar no que vamos receber. Ou não acreditamos nisso? Se acreditamos, então queremos nosso parente para Jesus, vamos resgatá-lo. Queremos nossos amigos de trabalho, nossos colegas de trabalho, amigos, todos resgatados. Se a gente acredita, a gente vai fazer o que ele mandou: ir e fazer discípulos, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Quando nós não fazemos isso, estamos duvidando. Porque é impossível que alguém sabe que vai morar nessa cidade e não precisa de luz, porque Jesus é a luz, e não querer isso para seu parente, não querer isso para seu amigo, não querer isso para seu colega de trabalho.
a sua vizinhança, é impossível. A gente dá desculpas. Nós estamos presos neste mundo, cativos. Em nome de Jesus, nós estamos sendo libertos agora, porque a palavra será de dia e de noite nesse ministério. Você obedecendo é palavra de dia, capítulo pela manhã, capítulo meio-dia, capítulo à noite. É impossível, porque a palavra não volta vazia. Se você obedecer, realmente você vai entender o propósito de Deus na sua vida. É ganhar, consolidar, discipular e enviar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.